Star Wars Episódio 9 tá dividindo opiniões, pessoas dizendo que o filme é horrível, pessoas dizendo que gostaram do filme, e eu tenho alguns argumentos aqui pra dizer que o filme sim, é bom e vale a pena, e vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Como vai, tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal glorioso. E se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações, que a gente tá sempre falando sobre super-heróis, quadrinhos, esse mundo todo que a gente adora. E sobre Star Wars 9, parece que é mais um filme polêmico de Star Wars. É meio até triste pensar assim, como fã, que a cada novo filme que sai, a base de fãs da franquia fica dividida, cada vez mais dividida parece. Mas eu tenho boas notícias para você que talvez não tenha visto o filme ou que tenha visto. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso aqui. Eu queria começar já falando que esse vídeo aqui tem spoiler. Precisa ter spoiler. Eu ia inicialmente fazer um vídeo sem contar detalhes do filme, mas eu vi que eu preciso falar das coisas, até porque meio assim, acredito que muita gente ficou tão desanimada com o fato do filme ser ruim na internet que pode até não querer assistir ele e não vai se importar com spoiler. Mas enfim, vamos que vamos, eu preciso falar de cada um dos detalhes aqui, cada um dos pontos. Talvez uma das perguntas mais feitas aí é: Os Últimos Jedi foi apagado? Por quê? Se você não sabe, o episódio 7, Despertar da Força, foi o primeiro dessa nova trilogia de Star Wars. O segundo, que foi o episódio 8, Os Últimos Jedi, foi o filme do meio. E agora o episódio 9, A Ascensão Skywalker, é o último, é o desfecho. E o que acontece é que o episódio 7, quem dirigiu foi o J.J. Abrams. O episódio 8 foi o Rian Johnson, que parece que tomou um outro rumo aí. E o J.J. Abrams voltou e não ficou tímido em falar que não gostou de algumas decisões do filme anterior, e parecia que ele ia mudar mesmo as coisas, iria consertar as coisas feitas no filme anterior. E essa é uma questão que o pessoal tá abordando muito. O filme 8 foi ignorado? E gente, não foi ignorado. O episódio 9 usa elementos que foram apresentados no filme anterior e justifica algumas coisas de lá também. Porém, teve algumas coisas que não deram continuidade e isso frustrou muita gente, com certeza. Por exemplo, a personagem da Rose, que no episódio 8 terminou dando um beijinho no Finn, por exemplo, aí ela nem aparece direito, ela foi deixada totalmente de escanteio. Em algum momento vai vir à tona essa treta aí, o que aconteceu entre Rian Johnson, a Disney e o J.J. Abrams para poder ter esse conflito criativo todo. Para você ver, os filmes da Marvel são vários filmes aí, mas tudo faz sentido. E aí chega aí, a Disney planeja 3 filmes de Star Wars e tem uma confusão dessa, é meio sacanagem. E o Imperador? O Imperador, que é o grande vilão da trilogia clássica de Star Wars, voltou para esse último filme agora. E um problema também é que isso não foi apresentado em nenhum dos filmes anteriores da trilogia nova. Pera aí, tem a Primeira Ordem agora, que parece o Império, mas não existia pista alguma de que o Imperador em si estava presente por trás disso tudo. E o que parece é que essa foi mais uma escolha aí que o J.J. Abrams fez para consertar uma coisa feita no filme anterior, que foi a morte do Supremo Líder Snoke, que teoricamente seria o grande vilão dessa nova trilogia. Aí a Disney pensou: poxa, aí ó, mataram um Snoke no filme anterior, mas a gente precisa de outro grande vilão para poder ter a redenção do Kylo Ren. Kylo Ren não pode ser o único vilão do filme, precisamos dar a ele a opção de se redimir, porque isso acontece, o Kylo Ren se redime, e nós vamos conversar sobre isso mais pra frente no vídeo, porque eu até acho que a redenção dele faz algum sentido. Mas calma, respira, vamos chegar lá. Porque o que não desce pra mim de jeito nenhum não é nem o retorno do Imperador, porque eu até acho que existem algumas justificativas boas pra isso. O que não desce é o plano idiota do Imperador. Porque, pera aí, ele tinha um plano de converter a Rey. Spoiler pesado aqui do filme agora. Spoiler do final do filme. O Imperador queria converter a Rey para ser a sucessora dele, porque ela é uma Palpatine. Ela é a neta do Imperador. Pra dar um nó na nossa cabeça, né? Pera aí, o Imperador teve filho? Quando? Esse filho se casou? Ele era sensitivo à força? E para completar o balde de chorume, a
além dele ter esse plano ridículo de converter ela, no fim das contas, quando Kylo Ren se redime e chega lá junto com a Rey, ele pensa, pera aí, vocês dois, vocês são um par da força, uma díade da força que ele chama. Eu posso me rejuvenescer através de vocês dois. Os planos mudaram. De repente, ali no meio do fim do... Pera aí, pô. O Imperador não deveria saber disso desde o início? Se o plano do Imperador, desde o início do filme, fosse unir a Rey e o Kylo Ren e colocar os dois ali para darem energia vital para ele, perfeito, encaixaria perfeitamente. Mas aí tem que colocar esse plano aí da Rey ser uma Palpatine, que seria muito melhor se fosse uma mentira do Imperador, só para deixar a menina confusa, mas não, essa história ridícula da Rey ser neta do Imperador e isso ser verdade, e isso gera um momento bem vergonha alheia, eu achei, porque sabe o momento de Vingadores Ultimato, que o Thanos fala, eu sou inevitável, e o Tony Stark diz, e eu sou o Homem de Ferro? Tem um momento desse em Star Wars, a Rey falando, e eu sou todos os Jedi. Vai te catar, gente, eu já sabia que você ia falar isso, não precisava, ficou ridículo. E o beijo, o momento de eu tapar os olhos, pelo amor de Deus, não me mostrem isso, colocam um beijo entre o Kylo Ren e a Rey. Não existia romance entre os dois sendo profundamente desenvolvido para rolar aquele beijo ali, totalmente fora de lugar. Eu consigo imaginar os executivos lá, o diretor, o roteirista, juntos numa sala pensando, olha só. A conexão entre eles era tão forte que ali eles se beijaram. Mas não! Sabe o que tinha que acontecer? Tinha que entrar um estagiário na sala e falar, gente... Isso aí é uma ideia merda, não faz isso. Foi uma ideia ridícula, horrível. E outra, o J.J. Abrams é o rei das coincidências, né? O cara que dirigiu esse filme, em todas as obras dele, ele acaba colocando as coisas acontecendo ali, que, como é que isso aconteceu? Foi por acaso, foi uma coincidência ali. E é óbvio que nesse filme também tem muitas coincidências, mas pelo menos, a gente já começa a melhorar aqui, pelo menos essas coincidências são justificadas, porque é a força falou que tem que ir pra lá, a força falou que tem que fazer isso, e aí... Beleza, aí eu entendi, aí eu aceitei melhor as coincidências. E aí com tudo isso que eu falei, você pensa, nossa, Miguel tá pistolando aí, ele odiou o filme. Mas não, vamos entrar aqui nas coisas boas, nas coisas zen. Dessa vez eu fiz o contrário, eu peguei as coisas ruins, joguei logo no início e vamos falar das coisas boas agora. Para começo de conversa, a gente tem que chegar no básico, né? Vamos começar pelo básico. Luta entre sabre de luz. Eu conheço muitas pessoas que falam, poxa, Star Wars é muito mais do que briga de sabre de luz e tal, tem que explorar outras coisas, e eu concordo, tem mesmo que explorar outras coisas, mas em projetos paralelos, nos quadrinhos, em séries de TV. Agora, na franquia principal, pô, tem que ter sabre de luz, é tipo ver um filme de samurai e os caras não usam espadas, você tá de sacanagem? Um filme de faroeste que ninguém atira o revólver? Não, pô, Star Wars tem que ter sabre de luz, e esse filme entrega muito isso, tem muita briga de sabre de luz, muita briga boa de sabre de luz, principalmente entre a Rey e o Kylo Ren. E eu não vou nem me aprofundar muito no visual do filme, efeitos especiais, não, realmente é um espetáculo de filme, é um filme para se apreciar no cinema, uma tela gigante para poder sentir o esplendor daquelas imagens, daquela obra. Tem várias cenas ali que eu quero tirar um print e colocar como wallpaper no meu computador. É uma obra de arte, uma pintura mesmo. E aí a gente começa a falar de alguns dos pontos altos desse filme, que são os personagens. A Rey. Finalmente eu achei a Rey incrível por causa desse filme. Uma coisa que me deixava irritadíssimo, pau da vida, com o episódio 7, que foi o primeiro episódio dessa nova trilogia aí de Star Wars, é que a Rey começava a fazer tudo de forma incrível, usar a força, usar truques mentais, do nada, ela simplesmente aprendia instintivamente, e isso me deixava profundamente revoltado. Como assim ela tá aprendendo do nada? E isso inclusive era uma crítica que muitas pessoas faziam, que a Rey era uma Mary Sue. Mary Sue é um conceito aí que teve uma pessoa que escreveu uma fanfic, ou seja, uma história de fã de Star Trek, Jornada nas Estrelas no caso, e inseriu na história uma personagem que se chamava Mary Sue, e essa personagem era uma representação da própria pessoa que estava escrevendo a história, e essa personagem era super elogiada por todo mundo ali famoso da franquia. É uma pessoa que resolvia as
coisas, mega poderosa, mega importante. E isso é a Rey, ou seja, uma personagem, parecia isso, né? Uma personagem feita por fã, que todo mundo da franquia clássica, que já é amado, elogiava, e ela chegava, salvava o dia, era mais poderosa que todo mundo, e isso era um problema. Pra mim, deixava a personagem menos carismática. Só que esse filme resolveu isso. Porque pela primeira vez nós vemos que a Rey treinou pra caramba. Ela ficou esse tempo todo treinando, aprendendo a ser uma Jedi, a controlar a força, a usar as suas habilidades. Assim, mesmo ela estando muito mais poderosa, dá pra aceitar. Porque a gente vê, olha só, esse poder todo veio por causa de um esforço que ela fez. Não veio do nada. E isso, inclusive, gera cenas incríveis. Nossa, ela segurando uma nave com a força. É isso que eu queria de Star Wars, pô. Me lembra do jogo lá de Star Wars Force Unleashed. O jogo nem é mais parte do cânone, parte da história oficial de Star Wars, mas tinha muito isso, o cara usando a força pra mover asteroides, pra segurar naves, nossa. E aí tá oficializado agora, em um filme de Star Wars, isso acontecendo. Eu vi uma galera reclamando na internet que, poxa, eu não gostei no filme porque mostraram a força como se fosse um superpoder. Ué, gente. E essa representação excelente dela também se repete nos outros personagens, tipo Poe Dameron, por exemplo. Nunca esteve mais carismático. Ele agora parece com a personalidade bem melhor definida. O Finn, agora que tem uma surpresa aí, parece que ele tá se tornando um sensitivo à força, o que é muito legal e também levanta uma questão aí, será que isso vai ser mais explorado no futuro, em futuros filmes? Ou no universo expandido? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E isso se estende até, sabe quem? Surpresa, o C3PO. Eu adoro o C3PO agora. Nos outros filmes ele era simplesmente um pé no saco. Que personagem chato. Mas finalmente, depois de anos e anos, o episódio 9 entregou um C3PO que é engraçado pra caramba, que tem uma utilidade pra história, não tá ali pra ser só um alívio cômico, pra resolver as coisas na sorte, não. Ele tá ali porque ele foi muito bem escrito e eu adorei isso. Eu amei o C3PO nesse filme. Eu quero falar do Kylo Ren logo, mas eu preciso falar primeiro sobre o Luke e a Leia, que são os personagens clássicos aí que aparecem. Ah, tem também o Lando Calrissian, que faz participações bem pontuais no filme, mas que são bem marcantes. É muito fanservice, mas é bem emocionante também. Agora sobre o Luke, vamos falar sobre o Luke logo. Existe uma cena em A Ascensão Skywalker em que a Rey decide largar tudo. Ela volta lá para aquele planeta de ilha onde o Luke estava escondido, onde ele tinha se isolado completamente para nunca mais ser encontrado. A Rey decidiu fazer a mesma coisa, decidiu inclusive jogar o sabre de luz dela fora nas chamas da nave que ela tinha acabado de queimar. Só que quando ela faz isso, aparece o fantasma do Luke e segura o sabre. E o Luke fala o seguinte: uma arma dessas merece mais respeito, ou algo do tipo. O Luke fala uma coisa assim. E eu percebi aí pela internet que muita gente ficou putaça com isso, porque pensou, pera aí, pô, no filme anterior, o Luke, ele mesmo jogou aquela arma fora. E o pessoal tava dizendo que isso era mais um exemplo da Disney querendo cuspir no trabalho do Rian Johnson no episódio 8. Só que não foi isso não foi isso que eu percebi. Porque o Luke logo em seguida dá a entender que, sim, ele se isolou ali antes, ele jogou aquela arma fora antes, mas ele estava errado. E não é que o filme anterior estava errado, não. No filme anterior ele já tinha entendido que ele estava errado. Ou seja, esse momento do Luke chegando e dando essa lição pra Rey era um momento reforçando aquilo que foi estabelecido no episódio 8, Star Wars Os Últimos Jedi. Se encaixou perfeitamente aquela mensagem de que os mestres também são imperfeitos, de que todo mundo comete erros. Então foi um baita acerto pra mim. E a Leia, a atriz, a Carrie Fisher, morreu lá em 2016, então você imagina, foram 3 anos já sem a atriz e dá pra notar no filme que todas as cenas dela foram reaproveitadas mesmo. São momentos muito pontuais que tiveram que fazer todo um jutsu para conseguir trabalhar em torno e resolver as situações só com as imagens que já tinham gravadas da Carrie Fisher antes dela falecer. E a meu ver, eles conseguiram fazer isso com uma maestria sensacional, porque ela parece mesmo uma personagem importante, e depois do que ela fez no episódio 8, que foi basicamente passar a liderança para o Poe Dameron, faz
faz todo sentido que agora ela tem um papel mais distante da trama principal. Quem precisa resolver as coisas são os novos personagens. Inclusive tem um momento incrível que é ela jovem treinando para ser uma Jedi com o Luke. Mostra o rosto dela lá, jovem, o rosto do Luke jovem. E caramba, como fã de Star Wars, foi muito empolgante ver a Leia segurando um lightsaber, porque isso era uma coisa do universo expandido. A Leia treinou para ser uma Jedi, usava lightsaber, e aí tá oficializado nesse novo filme de novo também. E isso também explica como ela conseguiu usar a força no filme anterior, quando a nave explodiu e ela puxou, assim, se puxou de volta para dentro da parte que ainda existia da nave. Então, isso está explicado agora. Ela passou por um treinamento. A diferença é que quando chegou no final, ela disse: não, eu não quero usar mais essa arma, esse sabre de luz, no caso. E deixou o sabre de luz guardado para no futuro uma outra pessoa usar. E isso vai gerar a grande mudança no Kylo Ren. A redenção do Kylo Ren, a passagem dele pro lado bom da força, é uma coisa que irritou muita gente, desagradou muita gente. E eu mesmo, se eu ouvisse falar que isso ia acontecer, eu ia odiar. Eu não gostava dessa ideia, mas foi tão bem executado, foi muito bem executado. O momento de virada dele foi bem rápido. Ele recebeu uma mensagem da mãe, um último contato dela antes de falecer, e isso despertou uma coisa dele. Além de que ele foi curado pela Rey e depois teve uma conversa com o Han Solo que ficou bem claro, ali estava na cabeça dele, o que é mais uma demonstração de que ele era um cara muito confuso. E rola aquela ligação incrível entre o que aconteceu no episódio 7. Ele disse: eu sei o que eu tenho que fazer, mas não sei se eu tenho a força para fazê-lo. Isso se encaixa em tantas maneiras, porque aquela fala dele no primeiro filme era: ele sabia que tinha que ir pro lado da luz, mas não sabia se tinha força para superar o medo, para superar a raiva, que é o que prendia ele no lado negro da força. E naquele momento do filme, no episódio 9, Ascensão Skywalker, ele encontrou esse momento, ele encontrou a força para abraçar o lado da luz. É nesse momento que começa a Ascensão Skywalker. Porque finalmente, outra coisa maravilhosa desse filme, apresenta os Cavaleiros de Ren, sem dar tanto espaço para eles, mas dá para ver o suficiente. São uma galera barra pesada ali, que vai encarar o Kylo Ren, tipo a ganguezinha do Kylo Ren, o batalhão especial dele. Tudo ali, ele junto com a Rey, ele dando a sua própria vida para trazer a Rey de volta, foi um outro passo incrível para a ascensão dos Skywalker. E é claro, o final ali, quando a Rey se declara, se denomina uma Skywalker, é o que fecha esse arco todo. Mas um detalhe aí que é meio... poxa, e aí? É a tal conexão entre a Rey e o Kylo Ren. Porque no filme anterior foi dito que quem criou essa conexão foi o líder Snoke. Só que nesse episódio 9 foi dito que os dois são uma díade da força. Tanto é que o Palpatine vai e usa eles para sugar a energia. Mas espera aí, essa conexão aconteceu por causa do Snoke ou porque eles são uma díade? Ou então foi o Snoke ter conectado eles que criou essa díade, que reforçou essa díade da força? Não acho que isso é um problema de forma nenhuma. É mais uma coisa muito legal que o filme deixa meio que em aberto pra gente explorar mais no futuro em outras obras. E inclusive fiquei muito feliz porque essa questão da díade da força foi apresentada na série animada Clone Wars, Star Wars Clone Wars, e finalmente aqui está sendo apresentado em um filme também. Olha só, tudo faz parte, tudo que apareceu lá nas séries animadas realmente faz parte do universo dos filmes, e isso é sensacional. E o filme tem várias coisas dessa, né? Várias referências, várias homenagens ao universo expandido. Pô, sabre de luz amarelo que nunca tinha aparecido antes, um holocron Sith. Holocron é um conceito, é tipo uma base de dados com todos os conhecimentos do Sith ou do Jedi, que só tinha aparecido em livro, em série animada, mas agora finalmente aparecendo em livro também. Isso foi ótimo, isso foi uma delícia de ver. E até o retorno do Imperador, que inicialmente eu achei que seria uma ideia idiota, ridícula, mas que pra mim fez um sentido sensacional e expandiu muito mais o universo, porque
porque é mencionado em um momento do filme ali, uma frase solta de alguns personagens, que é a ciência sombria, é a clonagem. E o Sith realmente tinha uma coisa dessa relacionada à clonagem, essa ciência aí que o resto da galáxia não usava. Então pra mim ficou meio claro que o imperador que aparece nesse novo filme não é um imperador que morreu lá no Retorno de Jedi, no filme antigão, mas sim um novo corpo com o espírito do imperador, até porque essa questão de espírito é abordado. O imperador fala: me mate aqui, que o meu espírito vai passar para você e você vai governar todo mundo. Então fica muito claro que o imperador, o Palpatine, ele consegue passar de um corpo para o outro apenas através do seu espírito, da sua força de vontade. E é isso que ele queria fazer com a Rey também, ele queria passar para o corpo da Rey. E a ideia da ordem final, que chegaria depois da primeira ordem, ser na verdade um monte de Star Destroyer com arma potente o suficiente para destruir planetas, pô, faz sentido. Olha só, o Império tava escondidinho esse tempo todo, enquanto a primeira ordem tava fazendo barulho lá, chamando a atenção, para ficar preparado e ter um exército imbatível. Poxa, faz sim, faz muito sentido para mim. É uma frota de estrelas da morte, basicamente. E outra coisa muito boa é que o filme se desenrola muito rápido, não tem enrolação, é frenético. Aí sim foi um pouco diferente, mas sem desmentir, tá? Só foi um pouco diferente do episódio 8, onde os personagens se dividiram, cada um foi fazer uma coisa. Não, aqui o pessoal tá todo junto. Então, pra mim, Star Wars: A Ascensão Skywalker foi um equilíbrio perfeito entre fanservice e expansão do universo, porque Star Wars é isso, são detalhes, personagens que aparecem em um detalhezinho e tem uma baita história por trás. Olha o Boba Fett, por exemplo, personagem que apareceu como quem não quer nada e de repente tem uma mitologia gigantesca por trás dele. O Babu Frick, um personagem à toa, pequenininho, que aparece agora nesse novo filme, que pô, é carismático pra caramba, um novo droid que também tem uma importância enorme ali pra resistência e apareceu nesse filme como uma participação especial. Tem muito disso nesse filme. E isso é muito Star Wars, um universo muito rico, em que a gente só sente o gostinho da pontinha ali, a pontinha do iceberg de Star Wars. Então, Star Wars 9, A Ascensão Skywalker, é bom? Por quê? Porque apesar daquelas coisas horríveis que eu comecei o filme falando, que me deixaram profundamente angustiados, o saldo foi muito positivo. Foi muito bom. O filme poderia ser perfeito, poderia ser a excelência, mas por ter aqueles defeitos, é bom. É só bom, mas se compararmos com os outros filmes de Star Wars, pô, até os fãs das antigas da trilogia clássica, pô, trilogia clássica é cheia de incoerências, cheia de problemas também, o pessoal não enxerga isso. Dentro do contexto de filmes de Star Wars, é um filme muito bom, sim. Eu acho. E no fim, tudo se resume a isso. É bom? É ruim? É questão de opinião. Uma pessoa não se torna melhor ou pior porque gosta mais ou gosta menos de um filme. Você não é mais ou menos fã por causa disso. Não existe verdade absoluta quando se trata de uma obra de arte, uma obra de entretenimento. Um filme desses é claro que não agradaria a todo mundo, mas vale muito a pena que você vá conferir e tirar as suas próprias conclusões. E daí, volta aqui e me diz o que você acha sobre o filme, sempre entendendo o seguinte: a nossa opinião não é uma verdade absoluta. E pra mim, como fã, eu gostei muito do filme, sim. E odiei em alguns aspectos. Tá sentindo como o filme é complexo? É complexo, é um sentimento complexo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.